Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nessa manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Sim, é isso. Na verdade, esse pequeno momento, claro, deve ser um despertar, não é? Chamar a sua atenção para uma vida de maior qualidade com Cristo. Sim, talvez o que você conheceu de Cristo até hoje, o que você aprendeu, o que você viveu, ainda não é o suficiente para que você viva algo pleno em Cristo. Bem, isso para todos nós. Devemos buscar realmente e realmente nos encher cada vez mais do Senhor nas nossas vidas. Mas nessa manhã eu tenho uma pergunta para fazer para você. Aliás, uma pergunta bem conhecida por aí. Nem é uma pergunta, mas uma afirmação. Shakespeare disse: ser ou não ser? Eis a questão, não é? Então, para nós cristãos, ser ou não ser é uma questão? Sermos cristãos ou não? Vivemos um mundo conturbado, com muitas movimentações e chamados e pressões, não é? Que levam o homem realmente a viver no curso desse mundo, a fazer coisas que muitas vezes ele não quer, mas se sente na obrigação de fazer. Pois é, ser cristão ou não? Eis a questão. Nada disso. Nós temos aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios algo que nos dá o verdadeiro entendimento para essa questão. Então veja só, Efésios capítulo 4, do verso 17 até o verso 24. Está escrito: Isso, portanto, digo, e no Senhor dou testemunho, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornado-se insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Bom, então nós acabamos de ver aqui uma orientação muito importante do apóstolo Paulo para uma igreja jovem até. Paulo ficou em Éfeso durante 3 anos, ele pastoreou aquela igreja. Depois ela foi passada para Timóteo. Mas porque era um centro político de muita movimentação, haviam pessoas importantes naquele lugar que estavam até mesmo dentro da igreja tentando influenciar os novos convertidos e os irmãos que ali estavam, ensinando coisas erradas. E é interessante nós percebermos que isso não mudou até os dias de hoje. Então, nós precisamos ir à palavra de Deus, fazer uma investigação como esta, por exemplo, para entendermos melhor como deve ser a nossa vida em Cristo. Porque, afinal de contas, existe uma vida secular e uma vida cristã. Somos cristãos, então, enquanto estamos na igreja, junto com os irmãos, e depois, quando estamos no trabalho, eu tenho que assumir uma outra identidade? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra do Senhor mostra que esse homem convertido em Cristo, ele tem uma nova identidade aonde quer que ele esteja. No trabalho, na rua, com a família, nos negócios, não é? Na igreja, ele é sempre aquela mesma pessoa. A orientação básica para o cristão é isto que o apóstolo diz aqui, que é não andar mais. O andar aí significa uma continuidade. Eu preciso parar de ser realmente como eu era no passado. Portanto, a luta do cristão é vencer o velho homem, como Paulo ensina nesse texto,
é se despojar do velho homem, despojar é tirar com força, é desfazer mesmo as coisas que ainda dominam a minha mente, porque você viu como o apóstolo se refere aqui? Ele diz assim: olha, para que vocês não andem mais como gentios, na vaidade dos seus próprios sentimentos, alheios à vida de Deus. Veja só, quantas pessoas, infelizmente, dentro da igreja ainda continuam vivendo na vaidade dos seus próprios pensamentos como gentios, como as pessoas que estão no mundo, não é? Buscando seus próprios prazeres e, através da pressão que há no mundo, estão cedendo a todas estas coisas, achando que a vida é apenas a realização de prazeres e vaidades e coisas desse tipo. Quando o nosso chamado como cristãos é exatamente nós estamos atentos agora à vida com Deus. Você viu aqui, o apóstolo cita que essas pessoas, os gentios, estão alheios, estão distantes, afastados da vida com Deus. E ele diz mais ainda: por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. A primeira frase fala sobre não saber, não conhecer, por causa da ignorância. Portanto, o cristão precisa, é necessário, para que ele possa ter uma vida condizente com a sua fé, conhecer a fé através das Escrituras. A fé não é só uma sensação, eu digo, eu tenho fé. A fé precisa estar baseada em alguma coisa. E esta coisa é a palavra de Deus. Nós precisamos apoiar a nossa fé, apoiar a nossa vida na palavra. Precisamos ganhar esse entendimento para abandonarmos a ignorância do passado enquanto vivíamos alheios a Deus, enquanto estávamos afastados de Deus. Agora estamos com Cristo. Precisamos conhecer o Senhor. Claro, e é desta maneira que o nosso coração deixará de ser duro, endurecido, porque o pecado endurece o coração, embrutece o homem interior e ele fica endurecido e insensível, e isso é muito ruim, porque ele começa a não se importar mais com o pecado, ele começa a se acostumar com o mundo. Então, tudo o que ele aprendeu na igreja acaba não sendo mais realmente importante para a sua vida. E nós precisamos entender isso aqui. Quando o apóstolo Paulo fala que estas pessoas vivem no pecado e continuam pecando e não se importam mais com a vontade de Deus. Então ele diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, você se despoja do velho homem, você arranca fora esse velho homem que se corrompe, que é corrompido, e renove o espírito do seu entendimento. O espírito do meu entendimento é minha mente. Você precisa renovar a sua mente, o seu jeito de pensar. É importante refletir sobre isso. Talvez você nunca entendeu isso antes, porque para você a vida com Deus apenas é espiritual. Mas o Senhor também quer mudar o seu jeito de pensar. Como você vê as coisas ao seu redor, a sua cosmovisão, as suas prioridades, os seus hábitos, costumes, o que você acha realmente relevante e aquilo que você percebe que é irrelevante. Você agora precisa enxergar todas estas coisas usando as lentes da palavra do Senhor. E vos renoveis no espírito do homem interior. Então, aí sim, o Espírito Santo precisa agir no seu interior e você precisa receber, se acostumar, se amoldar, não é? Com essa nova vida. E claro que isso acontece através de consagração, de oração, de jejum, de dedicação, de entender que isto é importante, porque este homem, se revestir do novo homem, é o homem criado segundo Deus, não é? Em justiça e retidão procedentes da verdade. Portanto, medite nisso nesse dia. Entenda realmente a necessidade de você ser cristão e assumir essa identidade aonde quer que você esteja, porque a sua família precisa disso, seus filhos precisam disso, sua esposa, seu marido precisa disso, as pessoas ao seu redor precisam disso. E é através dessa atitude que você vai glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e que você continue firme na fé.